Bem, pessoal, como prometido, né, eu vou gravar alguns vídeos, né, resolvendo as questões da AD. Isso tem como objetivo que esses vídeos sejam uma fonte de pesquisa, de estudo para vocês e também para que vocês possam esclarecer, né, alguma dúvida, se é possível ou não pedir revisão da correção da AD também, né. Começando pela questão número 1, né, aqui nós temos uma expressão que é a soma de três frações, temos duas variáveis aqui, né, x e y, e pede para que na letra A, é pedido, né, na letra A que simplifique essa expressão, ou seja, escreva como uma fração, né, com apenas um denominador. Para isso, nós precisamos determinar o MMC desses denominadores. Antes de começar a fazer isso, é interessante eu mostrar aqui para vocês que esse conteúdo você poderia ter visto de alguma forma na semana 2. Na semana 1 tem uma maneira já na OS, mas na semana 2 tem no EP. Vou botar aqui no gabarito logo. Na questão número 8, deixa eu aumentar aqui. Na questão número 8, nós temos alguns exemplos, alguns exercícios. Vamos ver aqui. Só um minuto. Pronto. Questão número 8, letra B. Nós temos aqui o seguinte. Vocês podem ver que aqui é para encontrar um erro, né, no cálculo e fazer da maneira correta. Nós temos aqui um denominador com x ao quadrado menos y ao quadrado e o outro x menos y. Fatorando esse x ao quadrado menos y ao quadrado, nós temos x menos y, x mais y. Isso aqui é a famosa diferença de quadrados. E o x menos y aqui, menos y, continua aqui. O que tem de a mais, né? O que temos a mais aqui nesse denominador comparado a esse? Nós temos o x mais y. O que foi feito então? Nessa fração foi multiplicado o x mais y embaixo e em cima. Aí isso é compensado aqui. Aí você pode calcular os numeradores e repete o denominador. Daí vai simplificando e ficou dessa forma aqui. Aí você pode colocar o menos 1 em evidência e vai cortar com o x menos y de baixo, vai sobrar menos 1 sobre x mais y. Aqui está mais frequente, com maior importância a questão de encontrar o mínimo múltiplo comum. É só você pensar em o que está faltando para completar, para ficar igual. Então, esse polinômio vai ter que ser multiplicado embaixo e em cima, né? No denominador e no numerador. Ok? Daí, temos uma outra questão que eu vou explicar à frente, que seria na letra C. Resolvendo a letra A, nós temos o seguinte. X ao quadrado menos y ao quadrado, como a gente viu naquele exemplo, é x mais y vezes x menos y. Okay? No segundo denominador, nós temos x ao quadrado mais xy, que colocando em evidência o x, que é o termo que se repete, a variável que se repete nos dois termos, nós teríamos x vezes x mais y. E temos no terceiro denominador o x mais y.
Vou reescrever a expressão. E de x é igual no denominador, na primeira fração. Deixa eu já adiantar aqui, colocar o traço aqui para as três frações, né? Nós temos aqui então x mais y, x menos y. Aqui nós teríamos x mais y. E aqui apenas x mais y. Aqui é x, aqui é mais, aqui é xy, aqui é mais e aqui é 1. Continuando aqui, isso aqui tudo vai ter que se transformar em apenas uma fração. Eu tenho que analisar o quê? Comparando essas três aqui, esses três denominadores, nós temos um x mais y, um x menos y e o x, que são fatores diferentes, né? Esses três fatores têm que aparecer como o denominador da nova fração. Então, basicamente, eu só vou... A ordem eu vou colocar o x primeiro, tá? Mas tanto faz. X mais y vezes x menos y. Aí agora eu vou analisar. Comparando esse denominador com esse aqui, a diferença que tem entre os dois é apenas o x. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por x, né? É como se eu fosse aqui e multiplicar por x em cima e embaixo. X dividido por x daria 1. Então, na verdade, eu não estou mudando o valor dessa fração. Eu só estou obtendo uma fração equivalente. Então, esse x aqui já está aqui embaixo. Falta só agora compensar aqui em cima. X vezes x. Mais. Agora eu vou olhar o segundo denominador. O que está diferente dele para esse denominador aqui final? É o x menos y. Ele não está aqui nesse denominador. Então, vamos multiplicar por x menos y. Então, x menos y, x menos y. Daí, eu vou ter xy vezes x menos y. Vou até aumentar esse traço aqui. Legal, só um minuto. Um pouquinho. Olhando agora o último denominador, a diferença é que ele não tem x menos y e o x. Então aqui eu vou ter que multiplicar por isso também. Como é que vai ficar? Mais, né, x menos y vezes x. Tentando resolver aqui o nosso numerador, simplificar um pouquinho ele, vai ficar x ao quadrado mais xy vezes x vai ser x ao quadrado vezes y. Xy vezes menos y vai ser menos x y ao quadrado. Aqui vai ficar x vezes x, né? Mais x ao quadrado. E aqui vai ficar menos xy. E embaixo, x vezes x mais y, x menos y. Ok? Só dar uma separada aqui agora.
Vou passar aqui para cima. Para cá. O que nós podemos fazer aqui? Nós temos x ao quadrado e x ao quadrado. Isso aqui vai me dar 2x ao quadrado. Temos aqui x ao quadrado y menos x y ao quadrado menos xy. Posso simplesmente repetir isso aqui. E não esquecendo do denominador. Se eu quiser, eu posso parar aqui. Por quê? Eu já consegui representar a expressão numa fração, ou seja, com um denominador único. Está aí. Eu não preciso simplificar. Mas se eu quiser, eu posso. O que eu posso fazer? Se eu olhar o numerador, eu tenho x em todos os termos. Eu posso colocar o x em evidência. Por isso que eu vou voltar no EP2 e olhar a letra C. Olhando a letra C aqui, nós temos o seguinte. Ele botou em evidência o 2, né, do 2x menos 2, colocou o 2 em evidência, então ficou 2 vezes, entre parênteses, x menos 1. E ele fatorou o denominador, x menos 1 vezes x mais 2. Aqui é a questão que ele viu que tinha o 2 em comum nos dois termos, então colocou ele em evidência, viu que sobrava, fatorou. Aqui no caso conseguiu então simplificar x menos 1 com x menos 1, né, porque nós temos produtos aqui, tanto em cima como embaixo, então você pode cortar, vai sobrar o 2 e o x mais 2. É uma coisa semelhante a essa que a gente poderia fazer aqui nesse exercício. Alguns fizeram, outros não tem problema. Colocando em evidência, eu teria o x, porque aqui é grau 1, né? Então é o menor que eu posso colocar em evidência. Então vai ficar o x. Entre parênteses, nesse primeiro termo eu vou ter 2x, diminui um grau aqui, né? No segundo termo, então vai ficar xy. No terceiro termo vai ficar apenas o y ao quadrado. E no último termo vai ficar apenas o menos y. Coloquei em evidência. Vou colocar aqui o denominador, que está multiplicando aqui x, vai estar multiplicando x mais y e x menos y. E agora eu posso simplificar. É um produto aqui em cima, é um produto aqui embaixo. Simplifiquei. O que sobrou? A expressão é igual a 2x mais xy menos y ao quadrado menos y. E o nosso denominador aqui, x mais y vezes x menos y. Alguns deixaram aqui embaixo x ao quadrado menos y ao quadrado, não tem problema, está tudo correto aqui. O que tem que fazer agora? Respondi a letra A. É responder a letra B. A letra B, tivemos algumas soluções diferentes, uma maneira de resolver, né, diferente. Vou tentar lembrar de alguns aqui. Mas primeiramente, né, y é igual a menos 1. O que eu tenho que fazer? Onde tiver y, eu vou botar menos 1 e vou simplificar muito essa expressão. Né? A expressão, então, vai ficar igual a 2x mais x vezes menos 1 menos menos 1 ao quadrado menos menos 1. E no denominador eu
também tenho menos 1. Né? Se eu lembrar que é x ao quadrado menos y ao quadrado, vai ficar mais fácil. X ao quadrado menos o y ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado. Daí, resolvendo aqui, eu tenho 2x, no segundo termo vai ficar menos x, no terceiro aqui vai ficar menos 1 ao quadrado dá 1, com esse sinal negativo fora vai ficar menos 1. E aqui vai ficar mais 1, então vai cortar. E no denominador vai sobrar x ao quadrado, menos 1 ao quadrado vai ficar mais 1, com menos fora vai ficar x ao quadrado menos 1. Ok? Basicamente, vai sobrar apenas 2x menos x, vai dar x, com o denominador sendo x ao quadrado menos 1. Beleza. A diferença das resoluções foi a partir desse ponto. Porque está pedindo ali, na letra B, que a expressão aqui tem que estar entre menos raiz de 3 ou igual a esse valor e 0 ou igual a 0. Né? Tem que estar no meio ou tem que ser igual aos extremos. Tem duas maneiras de resolver. Você substitui o x por um valor, que tem que descobrir um x, né? Para que essa expressão fique nesse intervalo. Substitui o x por um valor e vê se esse valor pertence a esse intervalo. Ou iguala essa expressão a um valor que você sabe que pertence assim, a esse intervalo. Né? Basicamente, eu vou na outra página fazer isso. Fazer aqui. Pegar esse enunciado de novo. Na outra página, resolver essa parte. Então, eu sei que letra B, continuação, né? Eu tenho que a expressão E de x é igual a x dividido por x ao quadrado menos 1, quando y é igual a menos 1, né? Beleza. Vou fazer de duas maneiras. A maneira que eu passei na tutoria ou a maneira que outros alunos escolheram fazer. A maneira que eu pensei foi o seguinte, lembrando que isso aqui, x sobre x ao quadrado menos 1, tem que pertencer a esse intervalo aqui. Isso tem que ser verdadeiro. Se eu colocasse x igual a 0, essa expressão aqui vai ser e de 0, né? Que é igual a 0 sobre 0 ao quadrado menos 1. Isso aqui vai dar 0 dividido por menos 1, ou seja, 0. E 0 é verdade que 0 pertence a esse intervalo aqui. Por quê? Porque a desigualdade aqui tem um sinal de igualdade. Então é menor ou igual. Então isso aqui é verdadeiro. Se não tivesse a igualdade aqui, fosse apenas menor, aí não. Aí eu teria que achar outro valor. Agora, outra maneira de resolver seria o quê? Pegar a expressão e igualar um valor que eu sei que pertence ao intervalo dado na letra B, que seria o menos 1, por exemplo. E é só resolver essa equação aqui, porque já que a expressão que eu achei com y igual a menos 1 é x sobre x ao quadrado menos 1, e isso aqui é igual a menos 1, eu multiplico cruzado, eu vou ter x
igual a menos x ao quadrado mais 1, né? Daí, passando tudo para a esquerda, vai ficar x ao quadrado mais x menos 1 igual a zero. Calculando o delta, eu teria 1 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 1. Isso aqui vai dar 5. Daí eu vou ter duas raízes, né? Dois valores de x que vão servir para que essa expressão seja igual a menos 1. E acabou. Tá? Menos b, né, que vai ficar menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 5 sobre 2 vezes a, 2 vezes 1, ou seja, 2. Aqui você já achou dois valores, é só dar um deles e pronto, acabou. São duas maneiras de resolver. Tá? Uma, eu estipulei um valor e eu vi que dá zero, que pertence a esse intervalo, porque o intervalo é fechado, ou eu determino um valor para a expressão, que é diferente, né? E eu acho o valor de x. É o caminho inverso. Tá? Mas, de qualquer forma, eu achei valores para a expressão. E esses dois valores, ou zero ou menos 1, são valores em que a expressão pertence ao intervalo fechado de menos raiz de 3 até zero. Tá? Aí, e muito cuidado com o enunciado, porque aqui na letra B está escrito obtém algum valor de x. Não é todos os valores de x, não são dois, não são três, não são infinitos. É algum, um apenas, tá? Se existir. E acabou a questão aqui.